Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva. Faremos o estudo do livro da Esperança, que intitula-se Espiritismo e Nós. Quando eu li esse título, eu recordei de uma pergunta que Jesus faz aos apóstolos. O que fazeis de especial? Amar os seus? Os escribas e fariseus também os amam. O Cristo, pelo tanto que ensinou eles, pelo tanto que trabalhou eles, esclarecendo-os e trabalhando a humanidade, de certa forma, de uma condição que ninguém havia visto, inédita. A atenção que ele dava, o carinho, a afeição, a ternura, o verdadeiro amor que Jesus empreendia a toda a humanidade. Fraternidade, solidariedade, ele dava atenção a todos os que procuravam-o, a todos que iam até ele buscando esclarecimento, curas, informações, orientações. Ele queria saber o que os apóstolos faziam de especial pelo acervo, pelo ensinamento, por tudo que eles já sabiam. Aí nós perguntamos para nós mesmos. Nós temos conhecimento das leis divinas, a começar por Moisés, o Decálogo, a ideia de Deus único, introduzida por Moisés, porque naquele período eles adoravam vários deuses. Depois vem Jesus, ensinando-nos tantas leis divinas, através de parábolas, de ensinos, trazendo a doutrina do amor, trazendo o que as pessoas não viviam antes, que era a educação, o respeito, a fraternidade, a solidariedade. Jesus vem num período em que a força reinava. Assim, Jesus queria saber, com todo aquele ensinamento que eles tiveram do próprio Cristo, o que eles faziam de especial. Perguntamos para nós espíritas, sabemos tantos ensinamentos de Moisés, de tantos profetas, de Jesus e as leis divinas, através do Espiritismo, que é a terceira revelação. Com todas essas leis universais, quando pegamos o livro dos Espíritos, sintetizado ali tantos ensinamentos, tantas leis divinas, que até hoje nenhum cientista derrubou uma tese. São leis incontestáveis. Só de Deus, 75 perguntas iniciais a respeito de Deus e a divindade. Depois nós sabemos dos princípios básicos da doutrina, que é Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos. Aí perguntamos para nós mesmos, que somos espíritas, o que fazemos de especial? Por tudo que nós já sabemos, desde Moisés, Jesus e da doutrina dos espíritos. A gente fala doutrina dos espíritos porque foram eles que tiveram o trabalho hercúleo para mostrar para nós o que Deus havia criado, o que Deus fez para todos nós. Mas tudo que está em O Livro dos Espíritos não é criação dos espíritos e nem de Allan Kardec. Para aqueles que têm preconceito quanto ao nome Livro dos Espíritos, o que está dentro, o conteúdo do livro, são leis divinas ou leis naturais. São universais. E essas leis é para a eternidade.
O Espiritismo vem apoiar o trabalho no bem, incentivar a religiosidade, acolher o próximo, independente da religião, consolar a dor alheia, orientar o próximo aos ensinos do Cristo. O Evangelho é um ensinamento de fraternidade, de união, de solidariedade, de paz, de amor, de educação, de respeito. Traz para nós como conquistar a felicidade. A doutrina espírita é a doutrina da autolibertação. Assim nós veremos neste capítulo a primeira epígrafe. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus, João capítulo 14, verso 15. Emmanuel pega só um versículo. Lógico que atrás desse versículo tem um ensinamento maravilhoso, mostrando para nós que ele não nos deixaria órfãos e que rogaria ao Pai que enviaria o Paráclito, ou Paracleto, ou Consolador, sendo uma promessa do próprio Cristo, pelo amor que ele tem por todos nós. A segunda epígrafe, o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Jesus dá um tempo de maturecimento da humanidade. Esses abusos calcados no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na prepotência, na soberba, na indiferença uns com os outros. É o tempo do maturecimento para vir uma nova revelação, para que dê aí um impulso, uma guindada, dê aí uma alavancada na humanidade, para que nós deixemos de sermos indiferentes, orgulhosos, para que possamos trabalhar mais no bem, amar mais, servir mais, com Jesus. Tudo isso em prol de nós mesmos, cada um que tem que fazer a sua escalada evolutiva, cada um que tem que fazer o seu crescimento, a sua evolução, a sua ascensão para Deus. Começa Emmanuel a explicação destas duas epígrafes e sem falar do título, que o título já é a metade da mensagem, já diz quase tudo da mensagem. Olha a cobrança no próprio título: Espiritismo e nós. Todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados, que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhes parece conveniente. Aqui, Emmanuel mostra para nós o que as religiões fazem: os internatos, os estudos, a concentração. Mas quais são os fins que visam esse internato, esse enclausuramento? Tudo isso em prol de quê? Lógico que tem muitas pessoas de boa vontade que estão ali pelo amor, pela busca da sua ascensão, pela melhora de si mesmo. Mas muitos estão lá para controlar os outros, para dominar, para expoliar os adeptos. Ou muitos acham que a religião, através dela, pode receber valores, pode ser assalariado, pode tirar lucros
Quando a gente fala em lucros, não é só o financeiro. O financeiro é um dos maiores, mas é vantagens. Vantagens na sociedade ou facilidades humanas, todos esses aspectos. Nós precisamos de comungar a nossa religião por amor, desinteressado. Isso é que precisa prevalecer em todos nós. Conciliarmos a nossa vida, buscarmos o trabalho para garantir o nosso pão e o trabalho na religião, voltados para a religiosidade em prol do semelhante, ele precisa ser por amor, por espontaneidade. Nós precisamos de conciliar isso para que possamos buscar uma vida reta. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, situamos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente, em nome da liberdade. Ele mostra aqui para nós que o cristianismo puro precisa ser a nossa busca de resgatar o cristianismo na fonte com Jesus, primitivo, como Jesus nos traz os seus ensinamentos límpidos, puros. E ele diz, é a religião do esclarecimento livre. Por que livre? Porque ninguém deve dominar ninguém, ninguém deve controlar ninguém. Todos precisam adquirir essa espontaneidade de interpretação, de crescimento, sem ser tolhido, mas sim com liberdade. Quando ele coloca para nós encarnados e desencarnados, espíritas, quer dizer que tem muitos espíritos, ou a maioria de espíritos que não são espíritas. Como tem poucos encarnados que são espíritas, a maioria da humanidade não tem conhecimento espírita. Não quer dizer aí que todos os espíritos são espíritas, não são. Conhecer as leis divinas, como o Espiritismo nos mostra, tem que haver um esforço hercúleo, tem que haver uma vontade. E quando nós adquirimos esse conhecimento, a responsabilidade passa a ser maior do que a dos nossos irmãos de outras religiões que comungam outros credos. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento que nós temos. O peso é maior para nós, porque nos é chamado, como Jesus fez a pergunta para os apóstolos: que fazeis de especial? O que nós espíritas estamos fazendo de especial? Nós estamos amando mais do que os outros? Dando mais atenção do que os outros? Sendo mais fraternos do que os outros? Sendo mais solidários do que os outros? Porque isso é o especial, é o que Jesus espera de nós, com tanto conhecimento que nós temos. Ele acredita que nós precisamos ser mais serenos, solidários, tenhamos mais carinho, afeição, ternura pelas pessoas. Todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem codigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do
desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Ele mostra para nós que o espírita precisa estar desprendido dos bens materiais. Esse desprendido não quer dizer que nós vamos ser perdulários ou pródigos, dar tudo que temos para os outros. Não. É que o desprendimento é quando os bens não nos dominam, mas sim nós o administramos em prol de nós e dos semelhantes. Porque Jesus dá uma verdadeira aula de administração em vários ensinamentos dele e em algumas parábolas, como a parábola das dracmas, a parábola das minas, dos talentos. São vários ensinamentos que Jesus trabalha aí nos ensinando a essa administração. Porque se nós somos egoístas, sovinos, avarentos, nós vamos sofrer por esse apego que temos pelos bens materiais. Isso nos incomoda muito. Sabe aquela pessoa que vai à religião, no seu templo, e aí ele tem um carro do ano, ele estaciona lá e vai para o templo ouvir aquele que está explanando o ensinamento do Cristo. Só que ele não está lá dentro do templo de corpo e alma, ele está só fisicamente. Porque a mente dele está lá no carro zero, pensando que alguém pode riscar, alguém pode roubar. Então, esse bem está dominando ele, está administrando ele está vivendo em função desse bem. Quando nós estamos ouvindo o ensinamento, será que nós estamos ouvindo ali, estamos ali naquele lugar de corpo e alma, centralizado no ensino, estamos ali absorvendo? Ou nós estamos, como diz alguns palestrantes, igual vaca louca? Estamos aqui, mas estamos pensando em várias coisas ao mesmo tempo. No carro, na casa, na conta que tem que pagar, em várias coisas ao mesmo tempo, e não conseguimos centralizar, controlar nossa mente, pensar as coisas corretas, sem deixar os arroubos psicológicos. Nós temos um livro maravilhoso que nos ensina essa concentração, essa busca dessa autolibertação, porque aqui ele coloca até a condição de vampiros intelectualizados. Quer dizer, nós temos muito conhecimentos e ficamos disputando uns com os outros quem está correto, detalhes, coisas quase que insignificantes, competindo conhecimento. E nesse próprio trecho, ele nos mostra a questão de adoração a pessoas. Quando nós lembramos disso, Jesus dá um ensinamento àquela mulher que estava no poço tirando água, aquela samaritana. E ali há um diálogo com Jesus. E ela mostra a dificuldade que tinha de ir a Jerusalém no templo para fazer as suas preces. E questiona Jesus se seria possível ali construir um templo.
E Jesus responde a ela: haverá um tempo que amaremos Deus, que é nosso Pai, em espírito. Não precisaremos de templos ou adoração através de coisas materiais para agradar a Deus ou a algum espírito evoluído que a gente tem aquela estima, aquele carinho por ele. O fato de pensar boas coisas, de lembrar dele, ele já sabe que nós estamos pensando. Porque o diálogo dos espíritos não é através da voz, não é através de sinais. Como diz André Luiz, o pensamento é para a alma o que as mãos são para os homens. Nós trabalhamos e construímos através do pensamento. As nossas vibrações repercutem. E as almas conversam através da linguagem universal, que é através do pensamento. Isso é muito importante nós sabermos disso. Todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes, a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, abraçamos aventuras e distorções em torno do ensinamento espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Mostra aqui para nós o sentido da questão de seita. Por que disso? Nós precisamos aprender a solidariedade, aproximar das pessoas, não esse afastamento, essa separação, porque Jesus vivia no meio da multidão o tempo todo. Nunca ficamos sabendo que Jesus pregou alguma religião de dogmas. Dogmas estes como verdades incontestáveis. Ele fala, cristianismo puro é que nós precisamos de reviver com Jesus. O espiritismo é a religião da solidariedade, resgatar Jesus e sermos solidários, fraternos uns para com os outros. Porque senão nós cairemos no fanatismo, e o fanatismo nos cega. E nunca essa questão de enclausurarmos, mas sim pelo exemplo que temos de Madre Teresa de Calcutá, que estava o tempo todo no meio das pessoas, amparando, dando atenção, sendo solidária, ensinando e curando as chagas. Lembremos também de Irmã Dulce, o tempo todo, a partir de 1h, 2h da madrugada, ela já estava no meio daqueles irmãos nossos que viviam na miséria, acalentando, trazendo a palavra de consolo, levando pão. E aí nós temos Chico Xavier, que dedicou 90 e tantos anos em prol do próximo, trazendo para nós o maior fenômeno da humanidade, que são 412 livros, sem falar das mensagens esparsas, que consolaram milhares de mães. E essas mensagens, eles estão juntando elas e montando livros. Isso é muito importante, são registros do trabalho dele, do amor que ele tinha pelas pessoas. Sem falar dos demais, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Atualmente nós temos o Divaldo Pereira Franco,
que trabalha incansavelmente em prol de tantas crianças, de tantas famílias. Isso é o bem. Isso é que nos faz diferente. Isso que o Cristo quer. O que nós fazemos de especial? É a pergunta para todos nós, para cada um de nós. Refletirmos, pensarmos, meditarmos. O que nós estamos fazendo de especial com tantos ensinamentos, com as leis divinas que nós todos conhecemos? Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações, a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes, a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. A doutrina espírita é a religião do pensamento reto. Por que a religião do pensamento reto? Porque a doutrina espírita é a doutrina da autolibertação, do equilíbrio, que nós precisamos de conhecer, trabalhar no bem, para vencermos os conflitos que nós carregamos. Se ainda carregamos, ou às vezes nós não dedicamos ao estudo, ou ao trabalho no bem, e vamos perdurando, vamos postergando a nossa própria cura psicológica. O Espiritismo é a doutrina que nos autoliberta, que nos ajuda a reerguermos do passado, que pode ser muito tenebroso ou sombrio, porque no nosso passado tivemos coisas boas também. Fomos felizes, constituímos famílias, tivemos filhos, tivemos casamentos, pais maravilhosos. Tudo isso são pontos de felicidades, são pontos positivos. Porque muitos falam assim: o meu passado deve ser uma podridão. Não é assim não. Isso aí são ideias pessimistas. Porque fizemos coisas erradas, mas devemos ter feito muitas coisas boas. E agora, que é o mais importante, agora, o que nós estamos fazendo? Porque nós vivemos sempre o presente. O agora, daqui um pouco, é passado. O passado nós precisamos ter como título de aprendizado para não cometermos erros mais. Mas valorizar o passado para ter um futuro melhor. O melhor tempo, a melhor obra, ela é do agora, do presente. Isso é que é importante. Nós não vivemos o passado, nós não vivemos o futuro. Nós estamos sempre vivendo o presente, o agora. Isto que é importante. Aqui ele coloca: somos convocados a servir no mundo como seres humanos. Servir as pessoas, dar atenção, dar carinho. E nós autovalorizando? Nos autovalorizando? Nós amamos a nós mesmos? Porque a partir do amor que nós temos é que conseguimos externar ao próximo. Se nós não nos amamos, não amamos o próximo. Imagina Deus, que nós nem vemos. Porque Deus tem que ser uma busca racional. Deus, como espíritos inferiores, nós podemos senti-lo.
não são como os puros espíritos. Os puros espíritos veem Deus. Nós não, nós sentimos. Nós sentimos Deus em toda a sua criação. Que Ele é um ser perfeito, que tudo é a natureza. Nós nos rendemos à nossa inferioridade. Porque tudo em a natureza é perfeito. Desde que nós pensamos no nosso corpo, uma célula, que é uma empresa perfeita, tem tudo. Nós precisamos de analisar isso. Porque quando a pessoa fala que não acredita em Deus, e nós temos aquelas pessoas mais intelectualizadas, se a gente for lá na árvore, tirar um pedaço da folha e falar assim, cola lá agora, você que é um cientista, um gênio, perante um pedacinho de folha, a gente vê o tanto que nós somos imperfeitos, o quanto nós somos cheios de inferioridades. Porque um pedacinho de folha que nós tiramos lá e que nós não damos conta de colocar como estava, demonstra que nós precisamos baixar a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Porque atrás de uma folha, ou na conjuntura orgânica dela, está ali um gênio, uma inteligência perfeita, sem mostrar bilhões de planetas ou bilhões de galáxias. Porque aí nós nos rendemos à nossa pequenez mesmo. Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. A religião da assistência gratuita quer dizer, lembremos do Cristo, vai fazer gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Os dons divinos, nós não pagamos por ele. Por que nós vamos cobrar dos nossos irmãos que estão sofrendo? Por que nós vamos tirar do próximo? Tudo que nós adquirirmos pela religião precisa ser distribuída com os nossos irmãos menores, que estão ali sofrendo misérias, que estão sofrendo horrores. Campo da miséria é aquela pessoa que não tem salário, não tem como tirar o alimento, vive num barraco plástico, chão batido, não tem um banheiro ali para se higienizar, é uma latrina. Muitas pessoas não sabem nem o que é latrina. É um buraco que faz no chão para fazer a sua própria higienização. Às vezes tem pessoas em situações tão difíceis que ele puxa ali um gato de uma mangueira d'água, de um fio de energia, e aquilo ali é distribuído com 15, 20 pessoas, ou mais famílias. Isso é que é miséria. E fica contando com o bem alheio, com a bondade do próximo, para receber pão, 1 litro de leite, algo assim. Alguns falam de tal forma que julgam e condenam. E tem mesmo pessoas que estão lá
às vezes que não consegue libertar da droga, já é um dependente químico, já vive uma doença que já sofre por ela, não consegue sair sozinho. Quem tem alguma pessoa na própria família que foi difícil resgatar, sabe o que nós estamos dizendo. Quem teve alguém na família que sofreu condições de dependência química, sabe o que é isso. Às vezes ali tem uma mãe com 3, 5 filhos. Ainda tem essa dependência. As crianças estão ali desnutridas, passam fome, sentem sede, sentem necessidade de um carinho, de uma palavra de ternura. Isso é miséria também. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas, encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Das religiões, que elas são credoras de profundo respeito nosso, espírita, que todas as religiões estão trabalhando no bem. O problema não está na religião, estão naqueles que não têm religiosidade, que não estão ali buscando melhorar. Porque todas as religiões querem trabalhar em prol do próximo, querem levar o evangelho. E o cristianismo é a fonte de tudo. Com Jesus, nós podemos acelerar o passo, caminharmos, trabalhar mais no bem, amar mais, servir mais. É isso que Jesus espera de nós. Espiritismo e nós. Espiritismo e nós. Qual a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa atitude, o que nós estamos fazendo em prol daqueles que convivem, que passam por nós, independente de religião, porque Jesus ensinou o amor, o carinho, a ternura, a afeição, a fraternidade. Exortou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Ele atrelou o amor e a sabedoria, ensinando-nos o trabalho no bem e a libertação das almas através do conhecimento, do esclarecimento. Mas proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Notemos que caridade é o amor em ação. Caridade é a execução do nosso amor. É o servir. É aquilo que Jesus fazia. Ele servia. Ele dava atenção. Ele ia em prol de ajudar o próximo. Isso é caridade. É o que nós precisamos de aprender. É o que nós precisamos de fazer. Porque a caridade nos impulsiona a ajudar o próximo. A caridade é o amor puro. É a assistência. É o trabalho no bem.
Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Fé, do latim, fides, fidelidade. E não se tem fidelidade a alguma coisa sem conhecer aquilo que se tem fidelidade. Fé, nós temos ela em vários aspectos. Nós temos a fé humana, é aquela que trabalhamos para conquistar um bem material. Nós acreditamos que através do esforço, do suor, nós vamos conquistar aquilo que queremos. Fé divina é aquela que, trabalhando em prol do bem, nós acreditamos que vamos melhorar em espírito, que eu, alma, me tornarei melhor, mais amável, mais fraterno, e sofrerei menos. É a conquista das virtudes que nós carregaremos e levaremos para todos os lugares, que é a humildade, o carinho, a afeição, que é a fraternidade, o respeito, a educação. Esses valores nós o carregaremos. Os valores materiais não, nós teremos que deixá-los um dia, porque são posses. Nós estamos aqui administrando como mordomos dos bens de Deus, que é um empréstimo por tempo limitado. Eterno são aqueles da alma que transferiremos para qualquer lugar que formos. A fé verdadeira é aquela calcada na razão, no conhecimento. A fé de Jesus era qual? A fé viva, aquela em que ele ensinava e vivia. Ele instruía e exemplificava. Essa é a fé verdadeira. Como diz Tiago, fé sem obra, por si só, é morta. Fé cega é aquela que nós não conhecemos e acreditamos numa coisa que não tem nexo, que não coaduna. E o que é a verdade? A verdade são as leis divinas, são imutáveis. São essas, calcada desde lá no Decálogo, nos ensinamentos de Jesus, no Livro dos Espíritos, que são leis imutáveis. O homem não muda ela. Isso aí são verdades. Eu posso ter uma opinião dessa verdade, um conhecimento obliterado, mas a partir do momento em que eu vou me instruindo, conhecendo, trabalhando o discernimento, eu vou tendo uma visão mais pura da verdade, que são as leis divinas. O quanto os homens tinham o conhecimento de um Deus único? Hoje é uma verdade incontestável. E vivemos, de certa forma, num estado de adoração. Mas que tipo de adoração? Uma adoração no trabalho do bem. Essa é a adoração que ele espera de nós, em prol do próximo. Isso quer dizer que, sem amor, não haverá luz no caminho, e que, sem caridade, não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que, sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Justiça, nós carregamos em nossa consciência as leis divinas. Quando nós fazemos alguma coisa que não é correta, a nossa consciência acusa rápido.
se aquilo é certo ou errado, se tem lógica ou não tem lógica, se é coerente ou não. E se nós não buscarmos esse discernimento, e precisamos assim estudar e trabalhar no bem, como nos ensina aí o próprio título, Espiritismo e Nós. Reflitamos aí no que Jesus disse para os apóstolos. Porque essa pergunta que ele fez é para a eternidade de nós, espíritos em evolução. O que nós fazemos de especial? Esse especial é além do comum, é além do normal que nós fazemos todos os dias. É darmos atenção, é depois que acabam as nossas atividades remuneradas, não, agora eu tenho outro trabalho. E qual é o trabalho? É uma outra atividade no bem, é servir o próximo. Porque trabalho é toda atividade útil. E descanso, como diz Emmanuel, é mudança de atividade. Se nós estamos numa atividade, estamos cansados de fazer aquilo, mudamos de atividade, já centralizamos noutra coisa. E a nossa mente já descansa em outras atividades. Por isso que nós precisamos agradecer, ter gratidão eterna a Deus, aos espíritos evoluídos, aqueles que nos amam. Gratidão pelo Espírito que nos ampara dia e noite, por aqueles que convivem conosco, que passam por nós, nos ajudam, e aqueles que são indiferentes. Eles têm a coragem de falar dos nossos erros, para nós nos corrigirmos. Assim, nós precisamos de analisar melhor o que nós estamos fazendo de especial. E, ao descansarmos todos os dias, que possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos benfeitores, que o nosso corpo possa descansar de verdade, que possamos no outro dia retornarmos a um corpo refeito, e que, ao deixarmos o nosso corpo para o descanso, possamos ter um bom trabalho e aprendizado espiritual. Que possamos sermos levados pelos bons espíritos para continuidade da nossa ascensão espiritual. Muita paz em Cristo. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e eternamente.